Brasil. Você está ouvindo Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. E agora 8h06 e segue o Jornal Litoral na sua segunda hora. E para bater essa bola aqui comigo nesse segundo tempo do Jornal Litoral, recebo o professor Marcos Pasco Antônio. Bom dia. Oi, Lúcia, bom dia. Obrigado novamente pelo convite aí, Litoral FM, aqui com o Geraldinho na mesa de som, meu amigo Nicolau e os ouvintes. Vamos aí trocar as ideias que a gente sempre troca todas as segundas-feiras aí. Bom dia a todos. E com ele aqui também o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Nicolau, bom dia. Que bom que você veio aqui nessa segunda-feira, que agora com sol, né? Saiu aquela névoa toda e agora o sol está aparecendo. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Parece que a balsa estava parada, né? E estava uma névoa aí que o pessoal falou que estava dando para cortar com faca. Tava dando. E parecia creme de bolo. Mas isso é normal, essa época em Santos. E é calor que vem aí, viu? Sim, hoje a máxima parece que vem 33 graus. Tem um ditado que diz, né? Como é que é? Neblina que baixa, sol que racha. Então, deixa eu dar uma atualizada, já que o Nicolau colocou aqui das balsas, estava com o movimento parado, não ia nem para Guarujá. De Guarujá para cá também estava tudo parado. E agora, a travessia Santos-Guarujá está operando 6 embarcações, o clima é claro, o tempo de embarque Santos 30 minutos e Guarujá 60 minutos, ficou muito tempo parado. Então, mais uma vez, para o pessoal aí, tem que manter a calma, manter a paciência e fica ligadinho aqui no Jornal Litoral, assim você acompanha as notícias do dia também. Vamos falar de eleição em Santos? PSDB vem de chapa pura. É o que foi ratificado na convenção que houve no último sábado. O presidente do Diretório Municipal, Renata Costa Bravo, será a vice na chapa de Rogério Santos, formando o que é chamado no meio político aí, chapa puro sangue, sem parceria ou coligação com outros partidos. A vaga de vice sempre foi comentário nos bastidores, uma possível indicação de Kenny, de alguém do seu partido, os progressistas. É o que se dizia ali no meio, que o Kenny, por ter apoiado o Rogério, entraria aí com alguém como vice junto com o Rogério Santos. Lembrando que, pelas regras atuais, as coligações não resultarão para as legendas, apenas para a chapa de vereadores. PSB, Republicanos, PSL, DEM e Progressistas embarcam na candidatura do Rogério. Sobre os apoios aí dos deputados e partidos indicados por eles, nenhuma surpresa até o momento, mas a vice ser do PSDB surpreende vocês, Marcos? Então, Lúcia, eu penso a seguinte questão, né? Quando você faz uma chapa pura, ela me aponta 2 caminhos, né? O primeiro, eu não tenho uma convergência com o que eu tenho feito, né? Quando eu estou no governo, então não há ninguém que está se atrelando nesse sentido para estar junto comigo. E uma outra questão, eu me sinto seguro naquilo que eu tenho feito, né? Agora, é óbvio que cada partido tem as suas estruturas internas, os acordos são feitos também internamente, as pessoas têm as suas cartas na manga, dizendo assim, dentro dos partidos, das suas correntes e das suas legendas. E assim, a gente está no momento de uma eleição, que é uma eleição estritamente diferente de tudo que a gente já viu até agora, né? Agora, o que me preocupa muito, e isso é uma questão, quando eu faço troca política de legenda, né? Quando os partidos se submetem às trocas políticas de legenda, em nome de cargos, em nome de apoios e assim por diante. Agora, eu penso que Santos, principalmente, que é uma cidade que há muito tempo aí tem o governo do PSDB, né? Eu acho que já é o momento de se tentar uma alternativa, né, a esse governo. Se não é uma alternativa ao governo, pelo menos uma alternativa de gestão, que possa ser uma gestão muito mais social, uma gestão muito mais voltada, como a gente brinca, né, da linha da máquina para dentro, entendeu? Mas esses acordos são acordos importantes e eu, como historiador, entendo particularmente, eu acho uma grande delícia esse momento, né? Eu entendo, como Maquiavel dizia no século XVI, que as transformações da cidade elas não se dão por uma questão divina
ou naturalmente. Elas se dão por lutas políticas, e os debates políticos são sempre muito bem-vindos. Nicolau, o que você achou aí da vice? Com a mudança da legislação, não interessa mais as coligações, né, para prefeito, em função de que não agrega, né, não chama mais a união de partidos. Eu acho que só para os vereadores tem a coligação. E hoje cada partido tem que se mostrar que veio, né? Então essa febre de partido aí de gaveta, ou partido que está no mercado, né? Eles colocam tudo na prateleira lá do supermercado e ficam lá, só colocam a plaquinha, estou à venda, e ficam se disponibilizando, né, para isso que existir 32 partidos que nós temos no Brasil, que é um absurdo. Então os partidos eles têm que se viabilizar. Existe verba partidária, que já é uma vergonha, que eu acho uma vergonha isso, mas existe, o Congresso aprovou, e aí eles se colocam à venda com outros partidos, aí negociam cargos, negociam com os partidos que realmente têm condições. Então veja bem, existem partidos aí que não têm condições nem para ter vereador. Por exemplo, você pega aí o partido, o Podemos, por exemplo, ele só tem um vereador, né? E mesmo assim não tem condições de colocar nenhum outro candidato. Então, e tem vários outros partidos, PSTU, como tem, se eu for citar aqui, tem vários partidos que não deveriam nem existir, nem deveriam ter legenda. Mas a partido ele tem uma ideologia. Ideologia, Marcos, me fala aí a ideologia de um partido que você conhece. Não tem ideologia nenhuma. Partido algum, eles são todos... Será que nós temos 32 pensamentos ideológicos nesse país para ter 32 partidos? Não temos isso. Falamos aqui na primeira hora em relação à coligação que está havendo lá em São Paulo também. Isso é um mercado de peixe. E aí eu quero, Marcos, que você responda exatamente isso que o Nicolau colocou. São muitos partidos, ninguém tem mais ideologia, até brincamos aqui com o Cazuza, mas é isso bem que o Nicolau está colocando, não tem ideologia, né? O que me preocupa aí, concordo em parte com o Nicolau, o que me preocupa são as representações das minorias, Lúcia. Né? Porque, por exemplo, para você hoje estar num partido como o PSDB, como o MDB, né, que são partidos maiores, você precisa de toda uma estruturação para conseguir entrar dentro desses partidos e participar da vida desses partidos. Os partidos menores, como o PSTU, como o PCO, hoje eu não entendo um partido menor, porque tem quatro ou cinco deputados federais no Congresso e faz o estardalhaço tremendo, que é o PSOL, né? O próprio Partido dos Trabalhadores, que esteve no governo federal durante 13 anos, e a gente questiona muitas coisas do que foram feitos. Eu acho que o processo democrático é dentro desse sentido. O que é pior, né? Ou o que deveria ser o questionamento, não é a quantidade de partidos, mas é aquilo que o Nicolau falou no começo, né? São os partidos que se vendem. Por exemplo, você tem partidos aí que hoje estão com o PSDB, que amanhã vão estar com o PL, que amanhã estavam com o PT, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que discutir no país, sabe? Eu acho que não é tanto a questão da quantidade de partidos, né? Mas o que esses partidos representam. Os partidos do Centrão são altamente fisiológicos com quem está no governo federal, por exemplo, né? E isso deveria ser combatido, isso deveria ser trazido à tona, isso deveria ser discutido, né? Nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, com quem esses partidos votam e por que votam, né? Então nós temos problemas na Câmara Municipal de Cubatão, de Santos, de São Vicente, da Praia Grande. Então eu particularmente entendo que não é nem a necessidade de você rever a quantidade de partidos, mas sim o que esses partidos representam, né? O que esses partidos têm enquanto 4 anos de gestão dentro das câmaras municipais e também de apoio ao poder executivo. Acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer urgentemente no país. A reforma partidária não pela quantidade, mas a reforma partidária pela qualidade dos partidos e o que eles representam. Agora, falando sobre essa verba partidária e linkando isso ao número extenso aí que temos de partidos, fica fácil também, né, Nicolau? Você ter 32 partidos e verba partidária para tudo isso aí. E a gente faz como? Dinheiro público do rolando, povo, né, beneficiando pessoas que já ocupam cargos, já dependem do governo, às vezes muitos deles têm mandatos e estão na ativa e estão usufruindo dessa verba. É uma verba que, para um país como o nosso, que é um país de pobres, né, um país pobre, na qual eles utilizam desse dinheiro
para eles mesmos, benefícios deles. Quem é que não conhece ou que não sabe, né? Veja bem, eu não vou falar que são todos, porque eu nunca posso falar em unanimidade, porque senão eu estou acusando, mas quem é que não sabe de megafaturamentos, né? Hiperfaturamentos nas campanhas eleitorais? É que hoje a restrição, eu acho que ela veio para beneficiar. Hoje não temos mais camisetas, não temos mais canetas, batom, folhetos e todos aqueles penduricalhos que nós tínhamos, né, antigamente, que era para seduzir o eleitor, que custavam pequenas fortunas, né, e que cada candidato utilizava daquela verba do partido para poder tentar seduzir o seu eleitor. Mas temos essa verba. Aonde é que ela está sendo utilizada? Se você criou uma restrição nas campanhas, as campanhas hoje basicamente elas estão em rede social. Tudo bem que você pode potencializar uma rede social. Impulsiona, né? Você impulsiona, mas não é nenhuma fortuna para você impulsionar. Onde é que está esse dinheiro? E fazem aquelas prestações de contas de 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões, que gastou com não sei o que, sabe? Marcos, a grande questão é essa. A gente sabe que eles embolsam. Não a questão, o dinheiro em si, mas aonde ele é utilizado e que ele fosse revertido, pelo menos, a essa população, que ele quer agregar. Eu gostaria de colocar, Lúcia, Nicolau, ouvintes, uma outra especiaria nessa conversa, né? Quem distribui essa verba interna nos partidos, né? Porque quando eu falo de diretório municipal, diretório estadual, eu tenho um pré-candidato a vereador, por exemplo, que recebe 10 mil reais, e eu tenho um pré-candidato a vereador que recebe 1,5 milhão. Né? Então também há essa discussão, quer dizer, você tem também uma política, e eu vou ser atrevido no que eu vou dizer, mas eu acho que cabe, e muitas vezes tem uma politicagem dentro dos partidos, onde essa verba partidária não é distribuída, né, de uma forma igualitária. Pelo contrário, eu tenho os grandes medalhões do partido, que se mantêm como medalhões do partido, não dando espaço para outros, justamente pela má distribuição dessas verbas partidárias. Exatamente. Deixa eu falar aqui, o André Belmiro, ele mandou uma informação para a gente, então eu quero passar para vocês. Na Ponte do Mar Pequeno, sentido São Vicente, tem uma aglomeração lá de viaturas da PM com bombeiros e o trânsito está parado. A gente já recebeu aqui informação do que mas vamos aguardar um pouco mais para estar colocando certinho para vocês. Então, para você que está passando ali na Ponte do Mar Pequeno, sentido São Vicente, ali tem uma equipe de policiais, uma equipe de bombeiros nesse momento. Então, o trânsito está parado. Você que tem que passar por ali, não passe nesse momento. Deixa eu ver o que o pessoal está mandando aqui para a gente, Geraldo. Bastante gente mandando aqui no WhatsApp. Vamos ver aqui o Luiz, que mandou. Os comentaristas usam o microfone atacando partidos que, no caso do PSTU, pelo que falam, não conhecem, querem deslegitimizar o que a justiça permite. Muito fácil falar sem ter presente quem o conteste. Na verdade, eu acho que é o Luiz que está aqui, o Luiz Xavier. É o presidente do partido, é o eterno candidato do partido. Não tenho nada contra ele, eu respeito. Mas desculpe, né, Luiz? Mas você é o eterno candidato a prefeito do partido. É difícil. Luiz, na verdade, a gente coloca, isso, eu aqui coloco os dois lados. Então, aqui é uma opinião do comentarista e uma opinião do que acontece por via de regra. Eu não falei nada contra o partido dele. Eu falei ele, falei o Podemos. Eu estou falando desses partidos nanicos, né, que não tem representatividade. Xavier, que me desculpe, eu o conheço, mas não tem representatividade alguma na cidade de Santos, por exemplo. Então, assim, ou ele sai candidato, ou o partido se alia a outro partido. Então, assim, desculpe, não estou me referindo a ele especificamente. Sim, foi bem claro. Que nem tem o outro lá, o Podemos, que está na mão daquele Leandro Xadá também, que é um sujeito que eu não vou nem comentar o perfil dele, que também fica aí negociando, quer vender o partido, teve até aquele escândalo com a prefeitura lá, né, que aceita chequinho e etc. Então, assim, eu não estou falando de direita, de esquerda, nesse sentido, ou ideologia política, eu estou falando de que partidos que não servem para nada. Que não serve para nada. Desculpe, mas não serve para nada. Produz o quê? Fala para mim, se ele me falar alguma coisa que ele produziu, que ele criou, não produz nada.
Então, eu não estou entrando no aspecto pessoal do Xavier, eu estou entrando no partido, né? Sim, que ele representa fique o partido. claro que não estamos falando de pessoas. O Edson mandou aqui, muitos partidos são como cachorro, com muitos donos, morre de fome. Ele quis fazer aqui uma alusão. Se o partido quer existir, tem que ser autossuficiente e não depender de verba política. Concordo com o Edson aqui. O Laurindo colocou Lúcia, Geraldo e convidados. Chega de aventureiros e aprendizes. O recado dos munícipes será nas urnas. Se o país tem dinheiro para partidos, por que não remunerar com parte desse dinheiro aos mesários e presidentes de mesa? Vamos aguardar. Laurindo lá do Gonzaga também. Mariano colocando aqui, bom dia. Infelizmente, vemos a formação de um chavão em Santos, onde candidatos fortes se retiram, favorecendo a reeleição de oligarquia do PSDB, que já se tornou prejudicial à nossa cidade. Essa opinião do Mariano Gomes, que também está mandando. O doutor Mariano Gomes eu conheço, médico, avaliado, um participante sempre aqui do Jornal Litoral e de outras rádios também, ele participa do nosso programa também. E ele tem certa razão, ele tem razão no que ele fala, né? Mas, infelizmente, o poder, né, quem tem a caneta na mão, isso vamos deixar bem claro, que isso é no Brasil inteiro, não é o caso aqui de Santos. A reeleição, ela é um mal para o país, eu vejo como um mal para o país a reeleição. Aí vem o Fernando Henrique, que se locupletou com a reeleição, vem falar agora, depois de 20 anos, eu me arrependo de ter feito a reeleição. Se arrepender depois que tu come o bolo, né? Eu também, quando eu como um doce, assim, outro dia eu comi um saco de doce, Lúcia. Depois você ficou arrependido. Nossa, mas me deu um remorso, um arrependimento. Mas enquanto estava ali, estava tudo certo, comendo né? Doce, estava ótimo, né? Então, eu vejo as pessoas falarem umas bobagens dessa, né? Umas coisas dessas. E realmente faz com que o poder, quem está no poder, continue se mantendo no poder. Essa é a verdade, né? Então, e os nomes, agora, a população erra muito, né? A população gosta de votar em famosos, gosta de votar em pessoas que, não pelo que ela é, e nem pelo partido, viu? As pessoas estão desinteressadas do partido, viu, Marcos? E Lúcia, eu queria dizer rapidinho, Lúcia. Fala. Os partidos, políticos, assim como sindicatos e associações de moradores, por exemplo, eles são fundamentais numa democracia. Eles é o que o Dama de Abreu Dalari chama de grupos de pressão do Estado, aqueles que não estão no Estado. Eles são fundamentais para o debate político e democrático. Isso é uma questão. Agora, eu entendo que o momento de eleição é um momento importante, é um momento de representatividade, mas a gente precisa se voltar às construções, digamos, mais regionalizadas da questão política, né? Que pode ser um debate de síndico num apartamento, uma associação de moradores, uma discussão. Agora as escolas particulares, por exemplo, estão discutindo educação, mas eu acho que tem que se discutir os grêmios estudantis, os conselhos de escola. Então, assim, em momento nenhum pensar, na minha vertente, em acabar com partidos. Pelo contrário, o que a gente precisa é renovar essas discussões partidárias, porque essas representações são importantes. Mas é isso, Marcão. A gente aqui não está falando... São muitos partidos e a gente aqui não está falando especificamente de A, B, C, mas seria interessante que os partidos seguissem uma linha, que os partidos tivessem um critério aí ao qual seguir, porque hoje em dia, como todos sabem, nós já conversamos muito sobre essa coisa de reeleição também, porque um vereador não deve ficar 10 anos ali como vereador ou mais, porque no final ele está fazendo o quê? Será que ele está, de fato, fiscalizando, fazendo o que ele tem ali por dever fazer, né? E a gente já teve essa conversa. Então, assim, os partidos, quem está dentro do partido precisa querer, de fato, fazer a política, não a politicagem. Essa é a questão. Eu só queria reforçar uma fala que eu acabei de fazer aqui, viu, Lúcia? Eu penso que os partidos menores, eles são importantes. O que me preocupa não são os partidos menores, seja ele com uma tendência de Estado de direita, de esquerda. O que me preocupa é o fisiologismo no período eleitoral dos partidos, sendo eles partidos médios ou grandes. É isso que me preocupa. Os partidos menores, digamos assim, eles têm uma representação e eles seguem um padrão ideológico de trabalho, e eles não negam isso. O que me preocupa é a venda desses partidos em momento eleitoral. Tá?
Deixa eu dar uma passadinha aqui, tem bastante gente mandando mensagem pra gente. Eu vou pedir aqui o Fernando, para você colocar o Fernando. Vamos ver o que ele mandou pra gente. Bom dia, amigos da Litoral. Fernando de Santos. A proliferação de partido político no Brasil tem um nome, fundão eleitoral. Esses partidos nanicos, partidinhos de aluguel, eles lançam candidatos sabendo que não vão se eleger, que não vão eleger, não vão ganhar a eleição, mas eles vão dividir o bolo. Sempre vem dinheiro público para esses partidos. Tem gente que vive disso. Está cheio de cacique de partido que vive disso. Por isso que tem tanto partido e tanta gente interessada em fazer o bem para o próprio bolso. Bom dia a todos, um abraço. Deixa eu também passar aqui, o Marcos colocou, bom dia, cheguei atrasado, tem café ainda? Tem café ainda, Marcos, vou mandar para você daqui a pouquinho. Ele colocou verdade, colocou aqui um número, vendido, uma coligação comprada pela máquina, infelizmente. Ele está colocando aqui o Marcos falando sobre esses partidos pequenos, nanicos, né? Pequenos, que não vamos colocar nomes. Eu tenho aqui uma resposta também do Luiz Xavier, né, Nicolau? Mas aí a gente precisa entender, Luiz, se você é candidato, pré-candidato também, porque aí já vira uma discussão aqui política de pré-candidato e agora não é o momento, mais para frente faremos, mas agora não é o momento. Não pode, né? Não pode. O Edson colocou, se o partido não tiver 50% de candidatos para prefeitura e estado, além de presidente, deverá ser extinto, pois não tem razão de viver. Todos colocando aqui essa questão dos partidos pequenos. A verba partidária, eu estava dando uma olhada, 2 bilhões no Brasil. 2% dessa verba partidária é distribuída em igualdade para todos os países. Se você colocar esse valor dividido por todos os partidos, e os partidos maiores, aí vai entrando pela representatividade que ele tem na Câmara dos Deputados, tem no Senado, aí vai aumentando a verba partidária. Mas se você parar para pensar, 2 bi é muito dinheiro para você dar para candidatos se mostrarem. Aí fala assim, não, mas aí as pessoas precisam se mostrar, porque todos têm que ter chance, o pequeno tem que ter a chance de se mostrar, porque o grande que está no poder. Mas se a partir do momento que a verba é dada ou é distribuída em maior quantidade para aquele que já está eleito ou aquele que já tem representatividade, você está fazendo o quê? Que os mesmos permaneçam no poder. Não é igualitário, então você mantém os mesmos no poder. Sem contar que eu sou contrário, eu acho que o sistema tem que ser o sistema americano. O empresário, por exemplo, eu represento aí a CDL, a Câmara de Lojistas, que é apartidária, eu quero deixar bem claro isso aqui. Nós não temos partido, não apoiamos ninguém, a CDL. O que acontece? Amanhã eu resolvo investir num candidato, ou os comerciantes resolvem investir num nosso candidato, que nós temos até um candidato, né, que seria subjetivamente da nossa classe. Mas eu não posso apoiá-lo, eu não posso falar e nem posso apoiá-lo, porque a partir do momento que nós somos apartidários, aí o empresário ou a CDL, por meio dos empresários, pegaria uma verba e colocaria na campanha desse candidato. É assim que funciona. E aqui no Brasil não pode fazer isso. Porque o que se tenta fazer, e aí eu acho que é uma leitura que a gente precisa também realizar, Nicolau, é que se você faz isso, efetivamente você exclui quem não tem esse apoio privado, digamos assim, né? O que você precisaria era de uma reforma partidária que pudesse começar quase que do zero essa redistribuição. Porque quando você pega os partidos maiores, vamos pensar em PSDB, vamos pensar em PT, vamos pensar em MDB, né? O DEM aí, que tem o presidente do Senado, da Câmara, enfim. Você é desigual essa distribuição. Agora, eu insisto nesse ponto que eu penso que é importante. O Campeonato Carioca de Futebol não se dá somente por Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Eu tenho Olaria, Americano, Goitacás, que são representações de bairros do Rio de Janeiro. Aliás, Lúcia, não só porque você é carioca, eu acho que é o campeonato mais charmoso que tem o do Rio de Janeiro, porque os clubes representam os bairros do Rio de Janeiro, né? Então nós vamos excluir, vamos fazer um Campeonato Carioca com os 4 grandes. Não, eu não penso que é isso. Eu acho que você tem que dar oportunidade de representação desses partidos. Agora,
Essa situação da distribuição desigual, Nicolau, eu concordo com você, ela tem que ser rediscutida. O investimento de verba privada, que ela não se dá oficialmente, né, mas de uma certa forma você tem empresários aí, você tem grupos economicamente fortes que apoiam determinados candidatos, até para manter o status quo, né, em determinadas cidades, e isso também é uma discussão que a gente tem que fazer. Agora, se você, vamos pensar uma situação, se você, entre aspas, privatiza o apoio partidário, é aí que as minorias não aparecem mesmo. É aí que esses partidos menores não vão aparecer, Lúcia. Porque a verba pública, ela teoricamente, ela teria que ser redistribuída para que isso pudesse acontecer. Agora, nós estamos falando de Brasil, né? Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de pessoas. E aí é uma discussão que a gente tem que fazer. Aí é outra questão, Mas aí eu vou discordar um pouquinho de você, Marcos, porque, por exemplo, recentemente o Jair Bolsonaro foi eleito por um partido nanico. Sim, mas com grande apoio, né? Com grande apoio da mídia, apoio econômico. Apoio da mídia. Apoio do capital apoio não, internacional. Dinheiro não teve dinheiro. Fake news. A campanha dele foi a menor verba gasta em toda a história. O Collor de Mello, em 89, também partido nanico. Sim, mas aí a gente tem que fazer a discussão que é a seguinte: Collor de Mello, em 89, havia ameaça da esquerda, né? A Globo bancou esse Collor de Mello aí em 89. O Jair Bolsonaro vem com uma tendência, que é uma tendência do Duterte nas Filipinas, do Trump nos Estados Unidos, do Hordogan na Hungria, né? Então essa discussão a gente tem que fazer. Acontece assim: se eu, Marcão, ou você, Nicolau, né, for alguém para representar os poderes estabelecidos, principalmente economicamente, mesmo que a gente esteja no partido pequeno, tal do PP, a gente coloca lá, vamos criar um partido que é um partido pequeno, a tendência de a gente ser eleito é muito mais, porque o dinheiro, a máquina financeira, ela ajuda a fazer isso, né? Aliás, é uma coisa também no nosso país, né? Quem tem a máquina dificilmente perde a eleição, que é uma outra questão. A gente pode continuar esse assunto, que realmente é bem polêmico, tem gente ainda participando aqui conosco, mas agora eu quero dar aquele cafezinho gostoso aqui do Jornal Litoral para dois Marcos. O Marcos de Oliveira, que está aqui com a gente, e o Marcos também, que antes disse que chegou atrasado. Se tem ainda cafezinho? Tem sim. Então, para vocês dois, vai aquele nosso cafezinho virtual aqui do Jornal Litoral, que tem um oferecimento da Bagagem Moda Masculina, que fica na Rua Pereira Barreto, número 16, telefone 3289-6547. Agora, 8h33. Depois do intervalo, tem a última meia hora do Jornal Litoral. No próximo bloco, você vai ver 3 empresas concorrem na licitação do novo Centro de Convenções. Você está ouvindo Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. A Design Gallery só trabalha com as melhores marcas e tem tudo para a sua casa: cama, mesa, banho, faqueiros, eletro e decoração. Faça seu pedido pelo WhatsApp 991620719. Jet Frio Refrigeração Litoral. Aqui você encontra tudo em equipamentos, peças em reposição em refrigeração, comercial e industrial. Você que é técnico, gerente ou proprietário de supermercado, padaria, açougues, faça um orçamento com a equipe de vendas. Melhore sua refrigeração, economizando energia com equipamentos modernos e mais eficazes. São mais de 3.000 itens entre compressores e controladores digitais. Você, instalador ou técnico, temos a maior variedade de ferramentas à sua disposição. Temos estacionamento conveniado e entrega sem custo em toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Não perca tempo, ligue agora, 13-3202-0400. Jet Frio Refrigeração Litoral, tudo pra você.
Audi A3 Sedan Prestige com motor Turboflex de 150 cavalos e 25 kg de torque. Faróis Bichenon, bancos em couro, controle de tração e controle de cruzeiro com condição imperdível. De 152.990 por 132.990 e ainda financiamento com 60% de entrada e saldo de 24 vezes sem juros. Aproveite e venha conhecer a nova Audi Q3 com design e tecnologia renovados em condição imperdível. 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros. Audi Center Santos, o Abraço Cubas 340. Telefone e WhatsApp 3877-2834. Perceba o risco. Proteja a vida. Você está ouvindo Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. Agora 8h33, vamos falar sobre empresas. 3 empresas concorrem na licitação do novo Centro de Convenções. As 3 empresas colocaram suas propostas para cuidar do futuro Centro de Atividades Turísticas, o CAT, em fase de entrega na nova Ponta da Praia. A vencedora cuidará do equipamento por 24 anos e o contrato de concessão de uso tem valor estimado em 32 milhões de reais. Prefeito e secretários sempre falaram que a cidade é modelo de transparência de gestão, porém não foram divulgados os nomes dessas 3 empresas que concorrem na licitação até o momento. Marcos, Santos é uma cidade modelo de transparência, na sua opinião? Não, eu penso que não, Lúcia. Eu sempre respeito qualquer trabalhador, eu respeito qualquer gestor público em todos os lugares que eu tiver. Isso é uma prática que eu tenho até enquanto pessoa, enquanto alguém que politicamente atua, né? Mas eu não penso que essa transparência ela ocorre, não. Eu acho que a gente precisa avançar muito mais, nós temos problemas sérios na cidade de Santos, né? Vide o que acabou acontecendo aí com a questão das cestas, né, alimentação das crianças nas escolas. Então, assim, eu acho que precisa avançar muito mais, porque, assim, a transparência não é somente você saber o salário de um funcionário público. A transparência é você saber como é que essa verba está chegando, como é que esse acordo está sendo feito, por que ele está sendo feito. E aí é uma questão política também, né, que eu penso que é importante. Quer dizer, quando eu estou no Poder Executivo, a minha gestão ela vai se pautar em cima do quê? Eu posso ter uma gestão social, eu posso ter uma gestão econômica, né? Então, assim, me parece que Santos não precisa mais de uma gestão de infraestrutura na cidade, né? Eu acho que ela precisa de uma gestão social na cidade, que possa acolher principalmente os menos favorecidos, com transporte de qualidade, com atendimento à saúde, com um processo de educação que possa valorizar a formação das pessoas. Então, eu não entendo Santos como uma cidade de transparência, né? Principalmente no que se refere às grandes obras aqui em Santos, né? Pelo contrário, eu acho que a gente precisaria criar aí comissões que pudessem estar junto desses debates, lógico, respeitando a gestão que está na prefeitura, né? Estar junto desses debates para saber como é que esses acordos são feitos, né? Nicolau, o que você pensa dessas 3 empresas que não foram anunciadas até o momento? Não, eu acho que enquanto estiver aberto, eu acho que está aberto ainda, né? Até o momento, para cadastramento de outras empresas. Ainda não fechou. Mas parece que as 3 já ganharam aqui. Não. Já estão concorrendo aqui. Não, 3 colocam suas propostas para cuidar do futuro. Eu já participei de licitações, não de centro de convenções, mas sim de venda de equipamentos para a prefeitura, e você tem que preencher os requisitos exigidos, principalmente fiscais, né, da sua empresa. Então a empresa tem que apresentar uma série de certidões, etc., para poder se mostrar em condições de poder participar. Ao final, quando for a hora da disputa, né, aí sim aparecerão os nomes das empresas. Eu até sou favorável que não apareça antes, viu, Lúcia? Porque você cria muita especulação. A empresa tal está participando, aí começa a querer falar mal da empresa tal, tentar entrar com embargo jurídico. Na hora que fechou, são 3, são 4, são 5, aí sim os nomes têm que ser divulgados. Quem está na disputa tem que aparecer. Então eu entendo que isso é uma fase transitória. Isso é baseado em lei federal, isso não é a Prefeitura de Santos, não é a Prefeitura
não é decisão do prefeito, isso aí é lei, é tudo baseado em lei, e dessa forma é que tem que se proceder à licitação. Então eu vejo que a não divulgação, por enquanto, é normal. Por enquanto está assertiva essa não divulgação, até que se... É normal, até quando encerrou, aí vai entrar na disputa, né? Seria tipo de um leilão, né? Que acontece. Aí sim, aí onde se dão os valores. Isso é feito por computador, inclusive, se eu não me engano, eu não sei se ainda é, porque faz tempo que eu não participo, é pelo Banco do Brasil. Eles é que fazem a disputa, né? O pregão eletrônico que eles chamam, né? E aí se abrem as disputas e as discussões. E mesmo assim, qualquer empresa que participa, ela pode ser impugnada posteriormente por algum erro de cadastro, por algum outro tipo de problema. Eu já tive situações de participar de licitações e perder, ficar em segundo lugar e não acreditar o que o primeiro colocado fez. E aí depois foi apurado que o primeiro colocado não tinha colocado determinado item, e me procuraram como segundo colocado para ver se eu queria fornecer aquele produto. Então isso é normal, isso é lei federal, isso aí ninguém está inventando e ninguém inventa esse tipo de licitação. Agora vamos falar também sobre essas obras do centro de convenções aí da Ponta da Praia. Representa para vocês, quero ouvir o Marcos agora sobre isso. Tem uma escala aí de prioridade na cidade esse centro de convenção, na opinião na sua? E quero ouvir o Nicolau também, que está ali no comércio. Sinceramente, né, a gente vive um processo que se inicia no século XIX de um positivismo extremo, né? A ideia de progresso é a ideia de beleza, a ideia de obra. E Santos não precisa disso. Gente, vamos lembrar que Santos é uma cidade costeira, né? Uma ilha. A gente precisa de outros investimentos sociais que são muito mais importantes. Claro que quando você faz uma obra que pode ser o mercado de peixes lá, que precisava efetivamente ser reestruturado, né? Quando você faz uma entrada da cidade diferenciada, ok, é muito bem-vindo, mas eu entendo que a prioridade não é essa. A prioridade tem que ser as pessoas, né? Tem que ser o que a gente chama do cotidiano das pessoas. Isso a gente não vê, Lúcia. Eu particularmente moro num bairro que se chama Marapé, e eu para pegar o ônibus lá, ele demora 40 a 50 minutos para passar. E eu sou trabalhador, eu dependo desse ônibus, sabe? Então, assim, são questões mínimas que eu penso que a gestão poderia estar investindo, né? Ao invés de investir nessas grandes obras. E aí eu defendo as comissões populares de fiscalização, porque se a gente está num processo democrático, não é somente eu votar no prefeito ou eu votar no vereador, né? Eu tenho que criar comissões assim, das mais diversas profissões e dos mais diversos trabalhadores nos municípios para poder fiscalizar essas questões. E aí você vai debater isso, né? Não vamos esquecer que, para nós, por exemplo, que trabalhamos no mar, e para nós que gostamos do meio ambiente, né? A devastação das árvores da Ponta da Praia foi, assim, terrível para nós, né? Verdadeiro arboricídio. Então, vamos pensar um pouco, né? Até que ponto essas grandes obras, elas são bem-vindas, e são bem-vindas para quem? Porque elas seduzem o eleitor, né? O eleitor se sente tranquilo e acha que é isso que é a gestão mesmo. Deixa eu trazer para o debate aqui o João Paulo da Ponta da Praia, que mandou a mensagem aqui para a gente falando o seguinte: no direito administrativo existem várias exigências e uma delas é da publicidade. São vários princípios a serem obedecidos. O João Paulo colocou aqui para a gente... Preciso sobre a licitação. Sobre a licitação, sim. Com certeza será divulgado o nome das empresas participantes. Isso é lei federal, é só buscar. Ninguém está escondendo nada, né? Então, às vezes, as pessoas querem dar conotação de achar que eu não estou defendendo o prefeito, estou defendendo ninguém. Isso é lei. A lei é cumprida dessa forma. Eu entendo, viu, Marcos? Eu vou contrariar um pouquinho o Marcos hoje, eu estou contrariando ele. Está ótimo. Eu entendo assim, nós temos que cuidar da cidade de vários aspectos. Eu entendo que zeladoria principal, eu até entendo que falhou um pouco essa administração na parte de zeladoria, mas em obras não. Então, é a plataforma de um prefeito, né? Nós tivemos um prefeito anterior ao nosso, que também cuidou muito bem. Tivemos 2 prefeitos, inclusive na gestão Beto Mansur, ele cuidou muito bem da parte de zeladoria da cidade, né? Foi elogiável. Não fez grandes obras, tentou fazer algumas obras, não conseguiu. Mas a zeladoria cuidou de praças, cuidou de ruas, foi elogiável. Foi a plataforma dele. O prefeito atual acho que falhou um pouquinho nesse sentido.
mas cuidou das grandes obras que eram prementes para a cidade de Santos, como a entrada de Santos. Agora, o caso da Ponta da Praia é um caso atípico. Foi aquele sistema de... agora me fugiu a sigla, né? É CAT, né? Que eles falam, né? Como é? É sistema quem pagou a obra foi quem quer utilizar o terreno. Agora me fugiu o nome. Então, o centro de convenções você não acha necessário. Eu acho, sabe por quê? Porque eu participei de muitos anos atrás de um grupo, né, que nós fizemos uma comissão em Santos para evitar qualquer tipo de feiras, que nós tínhamos aqui uma epidemia, para não dizer uma pandemia de feiras aqui em Santos, de pessoas, a Silvana está me auxiliando aqui, é contrapartida a palavra correta, e de pessoas que faziam feirinhas até dentro do estacionamento do Sesc, não sei se você lembra disso, feirinha dentro do estacionamento do Extra, feirinha dentro de tudo que é lugar aqui. Então eu participei dessa comissão na época, essa comissão regulamentou, e como é que nós faríamos? Não podia proibir, porque isso é lei federal, você não pode proibir, porque a lei é direito econômico, né? Então vinham pessoas de outras cidades, vou dar um exemplo, Ibitinga, lá, que é terra do bordado, e vinha para cá e ficavam vendendo aqui em Santos, ou seja, lesando o comércio de Santos, ao mesmo tempo sem nota fiscal, sem nada. Eu até fiz questão de comprar uma vez aqui no Extra uma colcha, e eu pedi a nota para o cara. E eu peguei aquela nota, a nota era lá de Ibitinga, lá do interior, ou seja, ele não podia estar emitindo nota aqui. Então, diante desse panorama que nós tínhamos aqui em Santos, eu participei dessa comissão, agitamos essa comissão, participamos dessa comissão, e criou-se uma lei em Santos que proibia determinados locais que não tivessem AVCB, que não tivessem alvará, para aquele tipo de evento, fazer esse tipo de feirinha. E aí, o único que podia fazer, se habilitou, era o centro de convenções que tinha condição. Só que o centro de convenções ele não poderia fazer feirinha pequena, porque o custo é alto. Então, isso deu uma enxugada na cidade de Santos. Se você reparar, quanto tempo faz que nós não temos nenhum desse tipo de feirinha aqui na cidade de Santos? Bom, nós tínhamos feirinha no Atlético, nós tínhamos feirinha em tudo que é lugar. Isso é você pode não enxergar isso, mas eu enxergo como comerciante. Isso era lesivo para os comerciantes da cidade. Nicolau, deixa eu falar aqui com o Emerson Tawil, não vou errar mais. E ele está colocando aqui que discorda que o ato licitatório deve ser amplamente público e mais. Também é uma das leis mais violadas. O Emerson, que também é advogado, está sempre com a gente aqui. Mas ele é público. Falando que precisa ser desde sempre ali. Não, aí é lei, né? Aí não sou eu que faço as leis. E o Marcos, para terminar esse assunto, ele está colocando assim, ó, espero que não seja Terracom de novo, não é à toa que o nome dele é Marcos, os melhores. O Marcos que mandou aqui para a gente, concordando com você sobre essa obra aí. Os Marcos, Lúcia, são sempre plurais, né? Porque nós temos S no final. Agora, 8h48. Participe pelo nosso WhatsApp. 98216-9917, Litoral FM. Vamos falar agora de violência. Estudante é cercado por 20 marginais em plena concha acústica de Santos. O cerco foi na tentativa de roubar a bicicleta de um estudante de 17 anos. Ele relutou em entregar e, com a confusão dos marginais, levaram o celular do menino. Após o assalto, ele comunicou à base da Polícia Militar, que conseguiu apreender 8 suspeitos, 5 na ciclovia e 3 na areia. Os marginais foram reconhecidos pelo estudante. Os suspeitos foram recolhidos à cadeia do 5º DP e um menor infrator à vara da infância e juventude. Mais uma notícia aqui sobre criminalidade, Nicolau. A gente já está falando isso há semanas, um caso novo. E eu acho assim, veja bem, eu tenho uma maneira mais radical em pensar em relação a isso. Eu acho que nós temos que mudar as nossas leis, nós temos que mudar. Vai ter uma audiência agora, se eu não me engano, na Câmara ou no STF, sobre a audiência de custódia. A
Audiência de custódia é um absurdo, né? Porque a polícia prende, o juiz solta. Chega na audiência de custódia, tem um amigo meu que até brinca, ele é delegado, ele fala que o juiz só falta perguntar para a pessoa se serviram um McDonald's para ele, se ele foi bem tratado, se ele não apanhou, se cuidaram direitinho dele. Então, assim, o crime compensa. Infelizmente, Lúcia, o crime, esse tipo de crime, pequenos crimes, compensam. Porque o sujeito não vai preso, até 4 anos de condenação, ele não fica preso, vai cumprir auxílio à sociedade. Então, esse tipo de marginal que está existindo, que nós estamos tendo, que é roubo de celular, roubo de bicicleta, que também eu sou favorável a quem você pega, quem é pego comprando esse tipo de equipamento, tinha que ter a pena em dobro, que não haveria roubo se não houvesse receptação. A receptação, quando você vai comprar um celularzinho, você fala assim, o fulano está vendendo esse celular aqui que vale R$7.000 por R$2.000, você tem que saber que esse celular é roubado. Sim. E você sabe, porque ninguém é trouxa, né? Ninguém é otário para não saber. Quem tá compra uma TV, compra uma TV de 50 polegadas, né? Tem um cara vendendo ali por R$500 uma TV de 50 polegadas, o cara não é trouxa, ele sabe que é roubado. Então esse tipo para mim também é ladrão. Esse tipo de compra receptador tem que ser punido. E evita e acaba com isso. Bicicleta, os caras anunciam até na OLX. Sim. Eu tinha um funcionário meu que estava procurando bicicleta, aí falou para mim, comprei essa bicicleta aqui por R$100. Eu falei, ô fulano, eu não vou falar o nome dele aqui, tu não sabe que isso aqui é roubado? Não, eu não quero nem saber. Foi um cara ali que me vendeu e tal, não sei o quê, eu não tenho nada que ver com isso. Eu falei, você tem a ver com isso. Você sabe que essa bicicleta vale mais de R$1.000? Como é que tu compra uma bicicleta dessa por R$100? Então essas pessoas colaboram, estão cooperando com esse tipo de marginal. E compensa, Lúcia, porque geralmente essa molecadinha aí que está no cerco, fuma maconha, usa algum tipo de droga e quer ter um tênisinho bonitinho, então o cara sai por aí, sai assaltando, pega aí um menino aí que tem uma bicicleta que o pai deu, que ele comprou, celular. Ele toma dele e vende. E sabe por que ele toma? Porque ele toma e vende para outro, e aí ele faz dinheiro com aquilo. Então, assim, é o cachorro, é o rabo correndo atrás do cachorro. A polícia não vai conseguir resolver isto nunca, enquanto não mudarmos a legislação, enquanto acabar com mimimi, né? Porque dá um tapa na orelha do moleque desse, põe dentro da viatura, aí faz corpo de delito, porque apanhou, porque é coitadinho, porque é infeliz, ele é vítima da sociedade, sabe? Aí você vai procurar onde é que está a fulana que eu digo, para não falar outro nome, porque normalmente eu falo um nome mais pesado. Mas aí você vai procurar onde está a fulana é a mãe, né? A fulana está por aí, não sabe nem onde é que o filho está. Perguntar, dona fulana, onde é que está seu filho? Ela não sabe. Ela não sabe, porque não tem educação, porque também não teve, porque ela é geração, sequência, né, de gerações. Então, aí quer culpar o governo, quer culpar a sociedade por isso. Por que eu não sou assim? Por que o Marcos não é assim? Porque o Marcos é professor, ele sabe muito bem o que a gente está enfrentando. Sim. Eu imagino o que ele me enfrenta hoje. Antigamente era o pai e o professor em cima do aluno. Hoje é o aluno e o pai em cima do professor. Gente, inverteram seus papéis, então isso é consequência. E olha, vou falar mais uma coisa, vai piorar. Preparem-se que vai piorar. E não é com polícia, não é colocando 10 policiais, pode colocar 20, pode colocar 30, pode pôr quantos quiser. A situação vai piorar enquanto se mantiver esses mimimi que nós temos por aí. E o Emerson Tawil mesmo que vem aqui, nós falamos sobre leis com ele, e ele também concorda um pouco com o Nicolau nesse ponto. Ele colocou bem claro, temos muitas leis no Brasil. O que acontece é que as leis dificilmente são assertivas, dificilmente elas vão até o final. Então é isso, às vezes você pega um menino que é um bandido, e aí daqui a pouco você tem que soltar, ou você pega um crime por tantos meses, e aí tem que soltar também, e acaba o sujeito não ficando preso. Olha, não tem... Eu não quero cortar o Marcos, eu sei que eu não estou deixando o Marcos falar, mas eu só quero... Eu estou com 63 anos de idade, então eu já estou velho, estou ficando velho. E eu vou te falar, e eu conheço filhos de amigos, de conhecidos, de pessoas que trabalharam comigo. Lúcia, é uma tristeza
Lúcia, eu vi essas crianças nascer. Eu vi eles de criança e se perderam. Eu conheço um que está preso, eu conheço outro que foi morto do mesmo pai, mataram ele, eles mesmos se matam. Eu conheço outro que já foi para a FEBEM várias e várias vezes. FEBEM ou Casa, agora mudaram o nome, já foi várias e várias vezes. Sabe o que ele faz na vida? Nada. Ele ele dorme em casa até umas 6, 7 horas da noite, sai à noite e volta de madrugada. E sempre tem um celularzinho bonito. Sempre... E os pais, sabe o que a mãe faz? Vista grossa, finge que não vê. É esse o modelo de família, infelizmente, que a gente está tendo. Marcos, antes de você, quero ouvir sua opinião, mas mais uma vez aqui informando para vocês, acesso São Vicente Praia Grande pela Ponte do Mar Pequeno, tudo parado. Então, como eu já tinha dito para vocês, corpo de bombeiro, policiamento, tá todos lá. Tenham paciência, vocês que já estão ali. Quem puder, retorne e vá pela outra ponte, porque ali está tudo parado neste momento. Marcos, eu quero que você coloque a sua opinião, mas também o Ica Carlos Cangiano, uma das lendas do surf aqui da nossa região, a quem eu tenho muito prazer em conhecer. Ele mandou uma mensagem aqui. E ele falou assim: Lúcia, queria que o Marcos comentasse sobre o Clean Up Day. Acontece no próximo sábado, dia 19. O que ele acha sobre esse evento mundial do meio ambiente, já que ele é um ecologista. E para o ICA aí, que é tão importante, a gente aqui falando das obras da Ponta da Praia, Marcos, que tem aí um trabalho também ali no Canal 5, muito especial, está sempre falando de ecologia. Como é que vai ser esse dia aí? Então, na questão anterior, Lúcio, eu acho que a questão judiciária tem que ser rediscutida, a estrutura da sociedade também, né? Gerar renda, educação, lutar por uma escola pública aí que possa formar os nossos alunos. O Clean Up Day é um dia importantíssimo, porque é o Dia Mundial de Limpeza de Oceanos e Mares e Rios. E tanto o Icamar Brasil, Surf School, quanto o Instituto Mar Azul participa. É o dia que a gente faz um pedaço da Orla de Santos e a gente faz o recolhimento principalmente do microlixo, né, e do lixo nos mares. A gente tem enfrentado no Canal 5, lá na escola, a gente tem praticamente uma hipermeabilização do solo do Canal 5 com plástico. A gente tem recolhido todo dia de 2 a 3 sacos de entulho de plástico da água. Porque como a gente dá aula de surf e stand-up, a gente vai recolhendo plástico e ensinando o aluno a recolher também. O Clean Up Day é muito interessante para aquelas pessoas que gostariam de colaborar com o meio ambiente e gostariam de estar com a gente. Então, entrar lá no Facebook do Icamar Brasil, entrar lá no Facebook do Instituto Mar Azul, e no sábado pela manhã a gente tem um ponto pré-determinado aí, lá vai estar toda essa explicação. A gente faz esse recolhimento. Esse lixo, Lúcia, depois ele é levado, ele é pesado, ele é distribuído, e nós temos profissionais da área de biologia, da área da própria saúde aí, que faz um levantamento de onde vem esse lixo, e aí a gente pode acessar o poder público, o Ministério Público em relação a isso. Então, estão todos convidados e convidadas, Clean Up Day, com o Icamar Brasil, com o Instituto Mar Azul, sábado, dia 19, na Orla de Santos. Nós vamos fazer um grande movimento lá, uma grande festa, junto com o mundo todo, recolhendo o microlixo da areia e o plástico do mar. Que é super interessante. E, Nicolau, eu queria conversar com... Antes da gente... A gente colocou essa questão aí que o Marcos está colocando, desse dia super importante, mas você comentou uma coisa interessante que eu gostaria que você colocasse aqui para quem está nos acompanhando, sobre essa questão do lixo todo. Tem muita gente vindo para a Baixada Santista, ficando dentro nas praias, mas você falou que para a retomada econômica dos lojistas não está acontecendo, né? Não. Esse tipo de turismo, que a gente chama de turismo de um dia, né? Turista de um dia, não contribui em nada com a cidade, não contribui em nada com a população, muito pelo contrário. Eles geram lixos, eles são indisciplinados, eles não jogam lixo no local. Eu já vi isso aí, se você olhar as praias, né? Todo dia de manhã passa lá o carro de limpeza, sim, tira toneladas de lixo. Eu não vejo que isso agrega a Santos. O nosso turista bom é o turista o empresário, o turista que vem no centro de convenções, são as convenções que poderiam ser feitas, são os que ocupam os hotéis. Esse é o tipo de turismo bom para Santos. Ah, mas a praia é livre, todo mundo pode participar. Todo mundo pode, mas poderíamos ter uma regulamentação ou uma fiscalização melhor. Não temos uma fiscalização eficaz, que inclusive eu acho que
é um desafio para o próximo governo, próximo prefeito, é a fiscalização. É um departamento que, inclusive, a CDL ela reivindica para que se coloque dentro da Secretaria de Comércio, que foi uma reivindicação que nós fizemos ao prefeito Paulo Alexandre, foi quando ele criou Portos, Comércio e Indústria, que já existia a Secretaria de Portos, que foi tirado lá atrás dessa secretaria, lá na época do Capistrano, que tiraram a Secretaria de Comércio, e hoje nós conseguimos ter a Secretaria de novo, só que nós precisamos agregar outras coisas. Então a fiscalização é uma delas, que é muito ineficaz. A fiscalização em Santos é horrível, são funcionários de carreiras, contratados, funcionários públicos de carreira que não estão se importando muito e parece que tem um número muito reduzido. A Guarda Municipal tem auxiliado, aqui vai meus elogios à Guarda Municipal, porque toda vez que eu preciso da Guarda Municipal, eles me atendem, sob o comando aí do Rema, do secretário Delbel, né, que ficou famoso no mundo inteiro, né? O Delbel ele é famoso saiu até na CNN, mas realmente eles fazem o que podem. Nicolau, agora, a fiscalização não. O André Belmiro está aqui e colocou para você: Gonzaga abandonado, os lojistas sobre segurança, cobra segurança, Nicolau. O André pedindo aqui. Não, mas nós cobramos muita segurança. Sabe o que acontece, Luciano? O direito de ir e vir. Sim. Eu nunca vi tanto morador de rua no Gonzaga como tem ultimamente. Aí fala assim, por que eles estão lá? Primeiro, não pode tirar direito de ir e vir, esse tal do direito de ir e vir. Segundo, sabe quem é que contribui 99,99999%? População. Tem esse molequinho, sabe o molequinho que fica com uma plaquinha? Um não, né? Tem vários. Me ajude a comer. Quanto você acha que ele ganha por dia, Marcos? Chuta um número aí, Marcos. R$10. 180, R$200 por dia. E eu vou te dizer, Você acha que o moleque desse vai trabalhar quando? Já acabou aqui o programa, mas essa plaquinha especificamente, me ajude a comer, ou estou com fome, corta o coração e é isso, né, Nicolau? Corta o coração, não. Não, a princípio você. Ele come mais do que você. Ele come mais. Olha, ele ganha almoço. Ele está ganhando por dia mais do que a gente. Não é só dinheiro, não. Não é só dinheiro, não, Lúcia. Ele ganha almoço de várias lanchonetes ali, as pessoas que têm aquela ideia de que, não, dinheiro eu não dou, mas eu dou comida. Vão ali, compram e dão para ele. Eu já vi moleque com cesta básica, eu já vi com... Olha... Que de qualquer forma, gente, aqui... É uma situação... Opiniões à parte, é uma questão que tem que ser revista por políticas públicas realmente. Não é certo ter morador de rua, não é certo ter esse monte de gente precisando nesse momento, mas também não é certo ter a quantidade de crimes que está acontecendo aqui na Baixada, lojistas sendo atacados, lojas invadidas e crianças, muitas vezes, essas crianças também andando de bicicleta, celular nas ruas e que não tem segurança nenhuma. Eu quero agradecer a presença de vocês dois, Marcos Pasquantônio, professor universitário aqui conosco sempre nas segundas, presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeid. Foi um prazer ter vocês nessa segunda, passou rapidinho, vocês não brigaram muito, foi muito bom. Mas, ó, vai aqui meu protesto, nós estamos entrando depois das 8 aqui, viu? Você está deixando o filete aqui, o Paulo, muito tempo. Mas olha, já são 9h04, tá vendo? Compensou. Marcão, obrigada. Lúcia, obrigado pelo convite, sempre que precisar a gente está aí. Eu só queria deixar aqui, porque depois eles vão me cobrar, tanto o Ica Cangiano quanto o Aldo Cangiano, que são as lendas do surf aqui em Santos, mandar um aloha para os dois, porque depois eu vou encontrar com eles, eles vão falar, pô, Marcão, então um grande aloha aí para os dois irmãos aí, e obrigado aos ouvintes aí que nos acompanharam. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco das 7 às 9 da manhã nesse Jornal Litoral, dessa segunda-feira agora de sol. Um prazer ter vocês aqui. Amanhã estou de volta às 7 horas da manhã. Um abraço, um beijo para todos que mandaram mensagem no Facebook, em todas as nossas plataformas, aqui no WhatsApp. Amanhã estou de volta. Um beijo e tchau. Você ouviu Jornal Litoral. Oferecimento Audi Center Santos e CDL Santos Praia. RTL